Imagine administrar uma instituição com mais de 16 mil pessoas em um orçamento anual de cerca de 380 milhões de reais. A UFOP possui hoje 1.000 professores, mais de 800 técnicos administrativos e 15 mil alunos espalhados em 3 cidades diferentes: Ouro Preto, Mariana e João Molevade. Nos últimos 4 anos, com o fim do REUNE, o programa de expansão das universidades federais, e com início nos cortes de verbas para a educação pública, foram realizadas mudanças na busca principalmente da melhoria na aplicação dos recursos públicos. E essas mudanças foram conduzidas pelos professores Marconi e Célia Nunes, que estão aqui para fazer um balanço desses últimos 4 anos à frente da universidade. Professores, obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Professores, vamos começar falando sobre os cortes orçamentários. Como que a UFOP conseguiu conciliar os cortes com as necessidades? Realmente foi um desafio para nós, né? Porque a instituição ela gastava mais do que tinha no seu orçamento. O orçamento ele durava para até setembro, outubro no máximo. Então esse foi o primeiro desafio. Então inicialmente teve um corte de custeio principalmente, né? Teve um contingenciamento e isso que nos prejudicou. Na prática, no final do frigir dos ovos, não houve um corte efetivo no nosso custeio, mas sim essa dificuldade porque nós gastávamos mais do que tínhamos no próprio orçamento. Mas nós fizemos isso com um planejamento minucioso de nossas ações e com boas práticas de gestão, né? Como, por exemplo, o transporte consciente, impressão consciente e várias outras que puderam adequar o nosso gasto ao nosso orçamento sem prejuízo, né, do desenvolvimento das nossas atividades fim, de pesquisa, ensino, extensão e também inovação. E, professores, como que essas medidas impactaram nas atividades administrativas e acadêmicas da UFOP? Apesar desse cenário adverso, né, e com base no planejamento feito, nós conseguimos terminar a gestão com a melhoria de nossos indicadores das atividades fim da universidade, né? Na graduação, nós aumentamos o número de alunos matriculados, né? Mas não somente aumentamos o número de alunos matriculados, o que é mais importante, aumentamos significativamente o número de alunos concluintes, em 40%. Então, colocamos mais pessoas qualificadas na sociedade. Diminuímos a evasão, a ociosidade existente, né, em número de matrículas na universidade. Na pesquisa, nós aumentamos o número, mais de 33%, o número de cursos de pós-graduação e, consequentemente, o número de alunos de pós-graduação. Auxílio pesquisador, que era um recurso que era pouco para atender a nossa comunidade docente. Hoje nós aumentamos isso aqui em mais de 240 mil reais anuais para 750 mil reais, um número significativo. Na extensão, nós aumentamos mais de 130% o número de projetos de extensão universitária, atingindo um público-alvo de mais de 500 mil pessoas, portanto, melhorando a nossa interação com a sociedade. E na inovação, aumentamos significativamente o número de patentes, né, registradas na universidade e também a transferência de tecnologias até então inexistentes. Então, não basta você ter uma patente, né, e ficar com ela engavetada. Temos que transformar esse produto esse resultado em um produto para a sociedade. Então, aumentamos infinitamente o número de transferências, né, já que não existia nenhuma. E passamos a receber royalties em função dessas transferências de tecnologias pela primeira vez na Universidade Federal de Ouro Preto. Mas, professores, houve consequências desagradáveis nessas medidas, né? Como demissões de terceirizados, atrasos nos salários daqueles que ficaram e até atrasos em bolsas, né? Na realidade, infelizmente, nós, para adequar o nosso gasto ao nosso orçamento, tivemos que demitir alguns terceirizados, né? Foram 89 terceirizados, que infelizmente saíram do nosso quadro de prestadores de serviço. Mas era uma medida necessária para garantir o pagamento, né, de todos os demais terceirizados e também das bolsas, né? Com relação ao atraso de pagamentos, de nossa parte não houve atraso, né? A gente tem um contrato
com as empresas terceirizadas, que a gente pode atrasar em até 90 dias. E a gente nunca atrasou mais do que 10 dias. Né? Então, o que acontece é que várias dessas empresas terceirizadas são grandes fornecedores também de outras instituições públicas, que também estavam passando por momentos difíceis. Então, o atraso era da empresa terceirizada, mas sempre a gente ficava atento a essa questão, porque a nossa prioridade é sempre a pessoa em primeiro lugar. Então, os atrasos, porventura, existentes, né, nos meses mais críticos, atrasou em torno de 15 dias, né? E a questão das bolsas também a gente sempre procurava atender, era prioridade número 0, né? Primeiro as bolsas de assistência estudantil, depois o pagamento dos terceirizados e depois as bolsas de mérito acadêmico. Então nós consideramos que não houve atraso significativo durante esse período. Sim, professores, foi possível fechar 2016 com um saldo financeiro positivo e já deixar preparados, deixar uma folga aí para o orçamento desse ano? Sim, esse foi o resultado desse trabalho que a gente sai satisfeito, né, com as medidas adotadas. Né? Hoje, a UFOP gasta aquilo que está dentro do seu orçamento, portanto, dá para planejar futuramente, né? Dá para você fazer um planejamento do seu gasto futuro. Então, hoje a Universidade Federal de Ouro Preto não tem nenhuma dívida, 0,0 de dívida, com todas as suas contas em dia, né? Apesar desse cenário adverso. E, além disso, todas as obras que estão hoje em andamento, né, elas já estão com recursos empenhados, totalmente empenhados do orçamento de 2016. São um total de 11 obras. Então, elas não vão usar recursos do orçamento de 2017, o que é um fato bastante positivo. Então, tem uma folga aí para 2017, né? Agora, a realidade para 2017 é que são novas lutas, né, para 2017, porque nós temos agora, a partir de 2018, a PEC, né, que pode ser, que vai ser um pé no calço da administração, né, das administrações universitárias, porque nós temos uma inflação que não é a mesma medida pelo INPC, né, pela PEC 55, o reajuste vai ser feito, reajuste dos custeios, né, do orçamento de custeio vai ser feito pelo INPC, mas que é uma medida de inflação, mas que não mede a inflação dentro da universidade. A inflação universitária é medida pela unidade básica de custeio, né, que são os indicadores de gasto com combustível, gasto com terceirizado, luz, que tem aumentado muito mais do que aqueles indicadores que o INPC mede. Sim, professor, o senhor falou da PEC, foi um ano bem apertado, 2016, né? De novas perspectivas, com o impeachment da presidente Dilma, mudanças na política voltada para a educação, limite de gastos com a educação, aqui na UFOP, né, em várias universidades federais, greve de professores, ocupação das universidades por estudantes. Como que vocês protegeram a UFOP, procuraram proteger a UFOP diante dessas mudanças? Bom, preservando, primeiro, em defesa, né, dentro da Andifes, em defesa, nós nos manifestamos contrariamente à PEC, né, foram manifestações tiradas do Conselho Universitário, portanto, são manifestações institucionais que foram levadas adiante. Nossa Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, também se posicionou contra, e fizemos todas as nossas lutas, né, em defesa da educação, né, como ferramenta de desenvolvimento de um país, né? Nenhum país consegue se desenvolver plenamente sem investimento em educação, né? Então, é uma medida equivocada essa de limitar investimento em educação. Países, né, como Coreia do Sul, que passaram por crises semelhantes à brasileira, superaram esses momentos, essas crises, investindo fortemente em educação. Fizeram o contrário do que nós, enquanto governo brasileiro, estamos fazendo. Sim, professores, vamos falar da relação com as repúblicas. Em 2013 foi aprovado o novo Estatuto das Repúblicas Federais e entre as medidas estabelecidas pelo novo Estatuto estão regras para a ocupação de vagas nessas casas. O que foi feito com relação a isso exatamente? Porque ainda há vagas ociosas nas repúblicas federais, né? Na realidade, assim, esse era um problema que nós tínhamos
ainda temos, né? E alguma coisa precisava ser feita. O número de vagas ociosas chegou a níveis críticos, né? Então, nós fizemos uma reforma de estatuto, onde que impusemos um conjunto de regras, né, para melhorar essa relação, e uma delas, mais significativa, que é uma resposta para a sociedade, né? Tem que morar na República, porque as pessoas dizem que nas repúblicas federais moram pessoas que não querem saber de estudar, e só querem saber de beber, de fazer festas, né? Então, nós estabelecemos uma mudança que foi imposta, né? Não imposta, né? Foi colocada, mas a partir de negociação, que a gente fez questão que essa aí tinha que incluir, né? É que para morar numa República Federal tem que ter desempenho acadêmico. Então, essa é uma das maneiras de melhorar essa relação. E também, depois de determinado tempo, sem ocupação de vagas, aí nós indicaríamos pessoas para morar nessas repúblicas. Mas é uma luta constante e esse trabalho tem que prosseguir com a nova administração. A gente reconhece que melhorou bastante, mas ainda tem que melhorar muito. Sim, essas melhorias também estariam ligadas às relações dentro das repúblicas, né? Ainda há casos de violência contra a mulher, alcoolismo, preconceito. Faltou fazer alguma coisa nessa área? Bom, complementando o que o professor Marconi falou, logo quando nós assumimos, né, esse estatuto foi levado, né, ao Conselho, ele estava sendo construído em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis e as repúblicas federais. Ele foi aprovado, só que o que a gente vai acompanhando durante esses 4 anos, que toda essa regulamentação, ela vai passando por um processo de mudança, inclusive de cultura. Então, o que a gente, na verdade, percebe, aí avaliando agora esse tempo que é frente da administração, que temas que muitas vezes foram silenciados, pelo menos durante muitos anos, né, que eu estou aqui nessa instituição, eles passaram a vir à tona com mais frequência. Isso não quer dizer que eles não existissem anteriormente, mas que, de certa forma, a gente conseguiu dar um passo na medida que a gente consegue trazer ele à tona. Então, todos esses estigmas, esses preconceitos, né, que estão presentes na sociedade, se refletem dentro da universidade, por sua vez dentro das moradias, a gente, de certa forma, acabou acompanhando mais de perto. Então, esses problemas como preconceitos em relação a nós mulheres, às minorias, problemas relacionados à homofobia, à não aceitação da diversidade, à intolerância, foram temas que a gente pode acompanhar de uma forma mais contínua agora durante esse período. E que, com certeza, são temas que ainda precisam ser trabalhados de uma forma mais eficaz. A gente acompanhou aí a abertura, né, de diversos processos administrativos, né, não só acontecendo nas moradias, mas também nas práticas de sala de aula, juntamente nas relações que se estabelecem no contexto escolar, universitário, seja na relação professor-aluno, professor aluno-aluno, mas que a gente procurou, né, acompanhar e buscar medidas, né, e tivemos aí um apoio muito grande, né, do núcleo do curso de Direito, na área de Direitos Humanos, né, professores e uma equipe que nos ajudou bastante, e que a gente percebeu que, ao menos, essa temática, ao vir à tona, a gente vê que precisamos ainda buscar outros caminhos para a sua superação. Não temos esse problema ainda resolvido, mas a gente percebe que houve um avanço na medida que demos a oportunidade deles, pelo menos, virem à tona. Professores, no finalzinho do ano passado foi criado o novo Estatuto e Regimento da UFOP, que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Universitário. Para vocês, quais as principais mudanças desse documento? O que a gente percebe, na verdade, nem foi no ano passado, né, a implementação da construção de um novo Estatuto e um Regimento para a nossa universidade foi algo que a gente trouxe né, esse tema logo quando assumimos a gestão. E qual a principal diferença? Foi um processo, né? Eu gostaria aqui de destacar o processo de toda a equipe que coordenou. Foi um processo em que a gente, de fato, teve a possibilidade de ter a participação da comunidade, né, em todos os seus segmentos, né? Houveram audiências públicas e a gente percebe que a necessidade desse novo estatuto, que será levado ao Conselho amanhã,
seu julgamento, ele nos possibilitou a pensar a universidade dentro desse novo contexto, dessa nova universidade que a gente tem. O nosso estatuto, de certa forma, o que está em vigor ainda, é um estatuto que ele foi criado em outro momento, em outro contexto histórico, dentro de uma outra lógica da universidade, de uma outra composição universitária. Então, a gente acredita que agora, esse novo estatuto, ele, de certa forma, vai estar refletindo esse novo momento da UFOP. Sim, professores. E para vocês, o que esses 4 anos à frente da UFOP trouxe para vocês, pessoalmente? Professora Celinha. Ave Maria. Não. A gente percebe, agora fazendo um balanço desses 4 anos, que como foi importante, estar à frente da universidade, assumir esse cargo, que me foi colocado, em que eu tive aí a comunidade, escolhendo, na verdade, me trouxe uma maturidade acadêmica, profissional e pessoal. Eu percebo que ser vice-reitora nunca foi meu projeto de vida, porque meu projeto de vida é a educação e, através da educação, mudar a sociedade. Mas eu percebia que, naquele momento, eu estar à frente da universidade, nesse contexto de trazer essa questão de um outro olhar, um olhar das humanidades, um olhar do feminino, eu acho que foi um momento que eu aceitei esse convite. Então, foi um grande desafio, mas também foi um grande aprendizado. Então, eu saio, assim, juntamente com o professor Marconi, com uma equipe muito integrada, muito interdisciplinar, e mostrar para a nossa comunidade como é possível a gente trabalhar com diferentes olhares, diversos, plural, para que a gente possa, então, atender e contribuir no crescimento da história da nossa universidade. Foi um momento de muitos desafios, mas que, na verdade, trouxe muitas alegrias e a sensação de que tivemos a nossa missão cumprida. E para o senhor, professor? Para mim foi um crescimento pessoal fenomenal, nunca almejei cargo algum dentro da universidade, mas acabei assumindo ao longo da minha carreira docente vários desafios administrativos, como pró-reitor de graduação, diretor de unidade acadêmica, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, coordenador de iniciação científica, porque eu sempre abraço essa causa da educação como meio, instrumento de transformação da sociedade. E, então, a minha avaliação é positiva, porque vendo esses indicadores bastante positivos que a gente deixa à universidade, então eu concluo que o que eu fiz serviu de alguma forma para melhorar a projeção da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tenho 34 anos e meio de docente dessa instituição, então daqui mais um ano e meio devo me aposentar, mas retorno às minhas atividades acadêmicas. Sim, o senhor retorna. Quais os planos profissionais, então? Eu retorno esse semestre letivo, já estou ministrando uma disciplina na pós-graduação em Ciência da Computação. Retorno agora aos programas de pós-graduação aos quais eu estou ligado, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, aqui do meu departamento, ao Programa de Instrumentação, Controle, Automação e Processo e Mineração, que é uma parceria com o Instituto Tecnológico Vale e a UFOP, e também sou no Programa de Modelagem Matemática e Computacional do Cefet, Minas Gerais, onde eu tenho alguns orientados de mestrado e doutorado. Sim. E você, professora Celinha? Bom, fechamos um ciclo, novos desafios já se apontam. Eu retorno, quer dizer, nem posso dizer retorno, porque durante a administração dizem que as mulheres fazem muitas coisas, a gente já continuou atuando em outras frentes, junto à pesquisa, à pós-graduação, e agora eu retorno ao meu departamento de origem, departamento de educação, e já estou aí com outros projetos em áreas que eu sempre trabalhei, que com muita alegria eu volto a trabalhar. A questão da aposentadoria não sabemos, nesse momento, em tempos tão temerosos, o que vai acontecer, mas também que ainda temos muita energia e, principalmente, fazendo essa articulação com atividades que, nesse momento, durante a gestão, tiveram que ficar um pouco adormecidas, que é no trabalho que eu desenvolvo na nossa região, vinculado à educação e à extensão e à pesquisa. Ok, professores, eu queria agradecer mais uma vez a participação aqui no Plano Aberto.
desejar boa sorte, sucesso nessa nova caminhada. Podemos deixar um recado para a nossa comunidade? Pode, claro, com certeza. Então, né, eu e o professor Marconi, né, aproveitamos aqui essa oportunidade da TV para agradecer a toda a comunidade universitária, a comunidade externa, pelo apoio que nos foi concedido durante esse tempo da gestão. Foram muitos desafios. E também fazer aqui um agradecimento à nossa equipe, né, interdisciplinar, multidisciplinar, plural, que com toda sapiência conseguiu nos apoiar no desenvolvimento do nosso trabalho. Ok, professora, fica aí o recado. Professor Marconi. Eu aproveito também esse momento para agradecer o apoio recebido da comunidade universitária, né, que foi muito importante para a nossa administração, e também para desejar sucesso à nova administração da professora Cláudia Malielli e do professor Hermínio. Sucesso na sua nova gestão. Tá aí o recado. Professores, muito obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Sucesso, sorte nas atividades que estão para vir aí. Muito obrigado. E como eu disse no início da entrevista, a equipe do professor Marconi e da professora Célia deixa a administração da UFOP nesta sexta-feira, dia 17. No próximo dia 22, a professora Cláudia Marlieri e o professor Hermínio Naline, eleitos pela comunidade acadêmica em novembro do ano passado, tomam posse em uma cerimônia que será realizada às 7 horas da noite no Centro de Convenções da UFOP. Toda a comunidade acadêmica está convidada.